Zuzu. Tudo bem, Emilhão? Nosso convidado de altíssima categoria. Emilhão, é o seguinte, vou ter a honra aqui de receber mais um ministro da nossa nação. O cara, olha lá o currículo, professor, servidor público e mestre e especialista em direito. O ministro da cidadania, o queridíssimo Ronaldo Bento. Uma salva de palmas pra ele. Fala, Quem disse que ele não Ronaldo. vinha? Grande Ronaldão. Seja bem-vindo, ministro. O Instagram é @RonaldoVBento. Ronaldo V. Bento, o Instagram dele. E o Twitter eu nem vou dar para não ter muita briga. Tá bom. Riviera Bento, eu fui procurar primeiro o que faz o Ministério da Cidadania. Foi no Google. Que cuida de esporte, cultura, assistência social, segurança alimentar disso. E eu queria falar um pouco de segurança alimentar, porque teve aquele número, ficou famoso, e parece que não é bem assim, dos 33 milhões de brasileiros que passam fome. Então eu queria que você falasse qual que é o número e como se faz a conta. E depois, para a gente ter uma ideia da pobreza, da miséria, principalmente alimentar do Brasil, qual que seria o número correto, se é que o senhor tem? Primeiramente, boa tarde. Obrigado aí, pessoal. Emílio, Daniel, fala, garoto. Sami, Marco Antônio, né? Alba, Rogério. Prazer quem tá com vocês presencialmente, né? Já conversei com alguns aí de forma remota, o próprio Rodrigo Constantino, a gente já se falou remotamente numa das entrevistas. Dizer que o Ministério da Cidadania é isso. É o braço social e esportivo do governo federal. A gente estava falando de qualidade na gestão, né, de estar melhorando ali as boas práticas, ali tá trazendo coisa boa e também corrigindo as disfunções, né, da burocracia. A burocracia veio para ajudar, mas as disfunções atrapalhou muito o país, né? Estamos num caminho de crescimento. Acho que o mérito é ter corrigido essas falhas, esses óbitos que tinha na entrega das políticas públicas. E o Ministério da Cidadania veio com esse conceito, né, do esporte como meio de inclusão social, né, foco na proteção social do nosso país, fortalecimento do SUAS. Vocês terem uma ideia, é o governo que mais investiu em proteção social da história, né, da nossa nação. É o ministério com maior orçamento, né, justificado, que estamos passando por um período de recuperação social. E a gente, pós-pandemia, e a gente vem nessa toada de estar aplicando esses conceitos de administração, como o Daniel aqui colocou, né, sou servidor público de carreira há mais de 20 anos, então dedicado aí à parte de gestão. E a gente vem ali passo a passo, né, corrigindo essas disfunções. Passando aqui para a pergunta do Sami, números são jogados hoje de forma aleatória, né, sem nenhum tipo de fundamento, né, para constranger de fato. Assim como falaram que o Auxílio Brasil ia acabar agora em dezembro, né, assim como tem outros absurdos aí sendo colocados, né, Campanha, né? Campanha política. Teve um jornal lá em Brasília, né, um jornal de grande circulação, que falou que a gente tinha 86 milhões de pessoas em situação de rua no país. Imagine, 50% da população você não ia conseguir nem andar. Haja rua. Haja rua. Então, esse tipo de narrativa falaciosa, Sam, a gente tem todo dia para todos os gostos, né? Mas qual que de lá para cá, a gente hoje está trabalhando com o aperfeiçoamento do cadastro único, que é esse banco de dados do governo federal, onde é a porta de entrada de todos os benefícios sociais do governo federal, processo de modernização, aperfeiçoamento. Hoje o Brasil é considerado o 7º país mais digitalizado do mundo por esse processo, né, de desburocratização. E o nosso cadastro único hoje, eu lhe dou um dado, né? Você que é economista, gosta de basear aí de dado, que hoje 100% da população que está naquela faixa da pobreza extrema no nosso país, regularmente cadastrado, recebe Auxílio Brasil de no mínimo R$600. 100%. Tem um cartãozinho, recebe direto. Quantos milhões de cartão foram distribuídos? Hoje nós temos, de beneficiados, nós temos mais de 21 milhões de famílias beneficiadas. O cartão da época da pandemia, que tinha as filas... Acho que começou com 18. Então, tinha aquelas filas para... A sacanagem é a seguinte, porque o que acontecia? Vai falar aqui um cara que não sabe muito, mas vou fingir que eu sei. Tá bom. O dinheiro ia para a prefeitura. A prefeitura distribuía. Então o prefeito ia lá e dava o bolsa, alguma coisa para os caras no local. O benefício. A Caixa fez o quê? Vai direto pro cidadão. Então o prefeito lá, ele perdeu esse poder de ganhar o votinho lá. Ficou federal. Cortou o caminho. Fez isso aqui, ó. Deu uma pelezada no local. Então o prefeito está muito triste. Porque ele não tem mais o cartãozinho para dar. Tô certo ou tô errado, ministro? O que a gente fez foi
no processo, por exemplo, do auxílio emergencial, porque vamos separar aqui os programas sociais. Nós tivemos, durante a pandemia, o auxílio emergencial. Isso. Esse, reconhecido, inclusive, pelo Banco Mundial, dos maiores programas... Isso tudo era direto. A lei foi sancionada, em 6 dias a gente começou o pagamento. Eu lembro. 6 dias a gente começou o pagamento. Esse recurso chega direto, a gente bancarizou mais de 20 milhões, né? os invisíveis naquela hora ali. 68 milhões de CPFs pagando, chegou perto de 60% da população brasileira sendo atendido pelo auxílio emergencial. Passado ali o momento crítico da pandemia, vamos para o programa permanente de transferência de renda, o Auxílio Brasil, que é uma mudança de conceito no programa de transferência de renda. A gente tem que se lembrar que o programa anterior, né, tinha um formato de assistencialismo puro. Isso. E a gente traz um conceito, né, de assistência social focado na autonomia das famílias. Isso é muito importante, porque a gente vem, né, para um programa onde a gente fomenta ali, dá oportunidade para que a pessoa supere a situação de pobreza. E não fique no programa de transferência de renda aguardando ali o recurso e fique impedido de conseguir a sua melhora. Porque no programa anterior... Todo mundo sabe a história. Estava dentro de casa, né? Ou tinha uma pessoa fazendo um trabalho para você, seja uma diarista, etc. Você ia querer assinar a carteira, aquela pessoa virava para você. Não assina não, senão eu perco o bolsa. Isso. E era assim. Exato. Todo mundo sabe do que eu tô falando. 21 Perfeito. milhões de famílias. Mas Sim. assim, quantas pessoas Beneficiário direto? Não, passam fome no Brasil. Porque isso eu não consegui ver. Pobreza extrema, que a gente considera. Passa fome. Pobreza extrema. A fome é a insegurança alimentar grave. Tá. Então, Passa fome, o gordão tá passando fome. Porque esse cara passa de fome. Mais ou menos. A gente considera insegurança alimentar, né? A leve, moderada e a grave. Né? A grave sinônimo hoje conhecida como a fome. Tá. No Brasil, nós temos hoje, né, identificado 17 milhões de famílias pobres, na chamada pobreza extrema. Pobreza. O que é pobreza extrema? Famílias. Abaixo de R$105 per capita. Abaixo de? R$105 per capita. Isso é considerado pobreza extrema. Essas pessoas estão identificadas e 100% delas hoje recebem Auxílio Brasil de no mínimo R$600. Não consegue nem pagar um aluguel, nem uma comida. Não, então ela não tem mais mas esses fora do programa. Mas esses aí estão recebendo esse 600. 100%. Então não existe mais... 100%. Eu vejo que a gente está caminhando para erradicação, tá certo, da pobreza extrema no nosso país. Não, mas se você falou que todo mundo recebe isso, não tem mais ninguém abaixo de 105. Abaixo de 600. Então você está falando que é zero 100%. o número de brasileiros em pobreza extrema. Que é o cartão. 100% hoje regularmente cadastrado no cadastro único hoje recebe. Se existe alguém que não receba, né, tá aí o cadastro único pronto para essa pessoa se cadastrar e passar a receber. Mas você não tem mapeamento disso? Hoje temos identificação disso daí. Nós temos hoje, por exemplo, o lançamento do aplicativo do cadastro único, onde você pode fazer o pré-cadastro pelo aplicativo. A gente está dando meios de identificação. Sim. Pessoas em situação de rua. Das 170 mil pessoas identificadas em situação de rua, já temos 150 mil recebendo. Então a gente avança para chegar nos invisíveis, né? E o auxílio emergencial ajudou muito nesse sentido. Então, e a gente está... O pessoal lá, o Paulo Guedes falou isso aqui, ele falou, pô, que ele se assustou de ver que tinha tanta gente que era invisível, que não tinha nada, não tinha conta, o cara não era nada. Eu posso fazer um break, ministro? Então, com a autorização do ministro e da nossa equipe fantástica, pedir autorização. Posso fazer um breakzinho, pedir autorização aos magistrados fantásticos. Um breakzinho, coisinha rápida, coisinha rápida, ministro, se você me permitir. Coisinha rápida. Um breakzinho rápido, Reginaldo. A gente continua na TV. Vai lá, Reginaldo. Tchau. Agora tem uma coisa, né? Esses números aí, isso aí é complicado, né? Porque fica fica campanha. Narrativa. E as pessoas nem sabem. Não sabem. Respondendo aqui o Sam, que o Sam gosta dessa parte. O Sam é chato pra números. Se você decorda pra ele. Ele vai pegar tempo de renda. Vai ver o que você fez ontem. O meu é chato, mas também tomo porrada. Pega o RG dele aí. É o Xi Jinping da PAN. O teu mestrado é de Direito Econômico. Então estamos juntos aqui no processo. Agora do pessoal que pensa. Mas eu vou lhe dizer o seguinte. Hoje a gente tem, né, 55 milhões de brasileiros sendo beneficiados direto do Auxílio Brasil. 55 milhões. Ou seja, 1/4 da população brasileira hoje é atendido pelo programa Auxílio Brasil. 1/4. Isso nunca aconteceu. Mas eu quero hoje a gente saber tem uma folha de 12 bilhões. Todo mundo hoje identificado pelo esse cadastro único e tem 80 milhões de pessoas ali dentro.
Mas você não estima que não tem nenhum brasileiro que não foi identificado? Não, existe. Mas qual que é a sua estimativa? Não tem essa estimativa. Porque Não eu botei todos os meios, né, disponíveis para poder identificar essa pessoa. E hoje a gente... A estimativa é zero, então, hoje a gente zerou a fila. Entendi. Ou seja, se identificar uma pessoa amanhã, a gente coloca para dentro do programa de novo. E é importante também bater num ponto que acho que o Sami tem que enxergar também por uma questão mais sociológica do que econômica ou numérica. A pessoa... É um ciclo que ele vai depender muito da economia, ele vai depender muito do emprego. O Brasil tá batendo recorde de emprego, né? 100 milhões de pessoas empregadas. Então, tudo isso daí depende do momento que a gente vive também. A assistência social é para ser a última rede de proteção social, não a primeira. Então você tem filantropia, você tem as igrejas, todo esse aparato do terceiro setor também contribui para que as pessoas sejam atendidas. Então as pessoas também buscam esse auxílio, né? Buscam. O que eu estava completando ali é justamente isso daí. A assistência social, né, sai de um modelo de assistencialismo puro, né, para um modelo de assistência social, né, com fomento à autonomia. A gente foi o conceito do programa social. Vamos lá. Hoje eu tenho 210 mil famílias de carteira assinada dentro do Auxílio Brasil, pô. Hoje o cara trabalha e tem um auxílio. Ele recebe, assinou a carteira, continua no benefício. Porque a gente criou uma regra de emancipação. A gente criou ali uma porta de saída. O cara tem um tempo pra ele sair desse sufoco. Porra, eu também quero isso aí. Então, mas até um determinado valor. Você pode me corrigir. Não vem não, também quero. Não é? Essa molezinha eu também quero. Per capita. Ei, ministro. Bater no teto. Mas a gente muda o conceito. Porque o que é que acontece com o programa anterior? Criou bolsões de miséria, pô. O que a gente vê hoje no país são locais que são bolsões de miséria. Porque a partir do momento que eu dou um programa, né? E olha que o Auxílio Brasil, o Bolsa Família tinha um valor mínimo de R$41. Viu? Tinha família recebendo R$40. R$41, R$45. Não era os 600, mínimo. R$40. E eu dizia pra ela assim, pô, se você arrumar um emprego e sair do programa social, né? Se acontecer qualquer coisa, sua renda baixar, você volta pra fila. Sim. Ou seja, o programa tá lá. Aí a pessoa bota o medo. A gente tava falando de medo aqui na estante, né? Sim. Tava falando sobre de medo. A política do medo também tava na assistência social. Porque a partir do momento que eu digo pra pessoa, pra família, pra aquela mãe de família, olha, se você sair do programa social, você não tem a garantia de voltar a receber, aí a pessoa para e analisa, vem cá, pra que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Sim. E tem muita informação que não chega, né, ministro? Eu tava até roubando e olhando a sua pauta, desculpa ser invasivo, e dois assuntos me interessaram. O novo marco regulatório, que é do saneamento básico, e a outra coisa, que é a transposição do Rio São Francisco. São duas notícias que não chegam no final da ponta da população. Não chega. E hoje já tivemos uma notícia inédita, né? Hoje o presidente regulamentou o Programa de Desenvolvimento Ferroviário do país. Hoje, está no de hoje, a regulamentação de investimento na malha ferroviária do país. Sabe o que é isso? Então nós temos a FICO, nós temos a FIOL, a Oeste Leste, vai sair no porto de Ilhéus. Você vê investimento em infraestrutura que não se via há 30 anos no país. Nós pegamos obras acabadas. Esse é o Tarcisão, né? Tarcisão. O governo fez a lição de casa direitinho, na minha humilde opinião, hein? Terminou as obras. Sabe, o ano que vem também, como é que vai ser, né? Aí lembra. O ano que vem também. Resultados passados. Resultados passados não garantem. Tá no azul. Tá no azul. Futuros. O Daniel, né? Daniel. Zuzu. Pois Zuzu. Não, pode chamar de Zuzu. Zuzi. Zuquinho. Zuzu é quando ele bebe, viu? Quando eu bebo, ele enxuga, ele fica. Quando eu bebo. Eu peço uma encoxada. Vem pra cá, menino. Mas tranquilo, a gente não liga, não. Mas vai lá. Fala, ministro. Aí, veja bem, falou de Tarcísio, né? Mas aí eu vou puxar pra minha pasta. Vou puxar para a infraestrutura socioesportiva no país. Sabe quantas obras a gente entregou de 2019 pra cá? Mais de 4.500 obras paradas. 96% delas estavam paralisadas. Isso eu tô falando de obras entregues, né? De 2019 para cá, 4.500. Todos os estados do país receberam obras de infraestrutura socioesportiva que estavam paralisadas. Aqui, eu fui em Presidente Prudente aqui entregar a obra do Centro de Excelência de Ginástica, Centro Olímpico de Treinamento de Ginástica. Tava lá o Arthur Zanetti, tava o Nori lá, eu fui lá entregar. Obra parada há 10 anos, pô. Que ninguém mexia. Ninguém mexia.
Então, ninguém quer finalizar a obra do obras. Só inaugura, né? E tem o político inaugura e não entrega. Dinheiro lá, verdadeiros monumentos ao descaso, Emílio. Tem muita obra era só assim. pilar. E você ligava pra lá, Samir, liga lá pro prefeito, o cara não acreditava, não. Falava, mas eu sou de oposição. Eu falei, não, filho, a obra não é sua, não, a obra é do povo. Exatamente. Mas, ô ministro, esse é o pensamento. Ô, ministro, essa é a obra não é sua, criatura. A questão dos governos, você acredita, então, os governos anteriores como aquela obra a manobra do assistencialismo, até com obras também. Tem um assistencialismo e como obras. Começa a obra para tentar uma possível eleição, deixa lá, e a outra pessoa que termina a obra, depois ela é meio que culpada. Não, fui eu que comecei. Então, nunca tá errado o sujeito. Exatamente. Alba, ele vende a esperança, vende o resultado. E não pode entregar. Porque eles ficam refém da promessa. Sim. Porque se entregar, ele vai ter que construir outra coisa nova. Então, o que fizeram com o programa social, fizeram com as obras também. Vote em mim. Eu inauguro aqui o início da obra, né? Lançamento fundamental. É legal, né? Pra divulgar. Cortar falar com a tesourinha a faixinha. Fita, isso. Fico vendendo a esperança de terminar. E o negócio dura 30, 40 anos. Mas o senhor acha que isso diminuiu bastante agora, que a turma já não cai mais nesse papinho? Porque a gente vê esse argumento, a gente tá vendo agora, inclusive. Lógico que a turma cai. A turma sempre cai no papo, ô Gordão. Tá bom, tá respondido, ministro. Não precisa responder, não, que basta se olhar. Basta se olhar. A turma não cai mais. A turma especialista político acabou de responder. A turma acha que vai chover picanha. Não precisa responder mais, não, ministro. Se a turma acha que vai chover picanha, a turma acredita em qualquer coisa, ministro. A liberdade passa pelo acesso à informação. Então, quando você quer libertar, né, um povo, a primeira coisa que você faz é dar informação. Sim. Informação correta. Né? Informação realmente baseada em fato. E quando você tenta, né, limitar, né, a chegada da informação, aí você corre o risco de manter esse povo aprisionado. Sim, mas é muito perigoso libertar um povo que quer ser escravo. Esse é que é o problema. O Maquiavel falou isso. Nicolau escreveu isso. Nini já dizia. Povo quer ser escravizado, libertar ele é perigoso. Agora me fala uma coisa. Vamos trabalhar. Você fazia o quê? Qual é a sua Antes de ser O ministro. que você fazia antes de ser ministro? Eu fui militar. Você é de carreira? Sou de carreira da Polícia Federal. Boa. Policial federal de carreira. Eu e Anderson, né, somos os 2 primeiros policiais federais a chegarem, né, ao cargo de ministro de Estado. Tinham 3, né? Que o Jorge é da carreira da Polícia Militar. Então, os 3. Então, somos os 2 policiais federais aí, né, hoje como ministro de Estado. Primeira vez na história que temos 2 federais ali, né? Minha carreira foi nessa linha, né? De primeiro como no Exército, depois na Polícia Federal. Eu trabalhei em vários setores, na parte de inteligência, na parte de gerenciamento e negociação de crises, na parte de aeroportos, portos, sempre focado ali na questão também mais para gestão. Então, Entendi. grandes eventos. Você é um gestor, então? Gestor. Me especializei nisso. Especialização em Direito Público, depois mestrado em Direito Econômico, voltado para a gestão. Ministro, e como é que é entrar na política? É outro jogo, né? Eu confesso, eu tinha uma ideia pré-concebida, né? Eu tinha um preconceito com relação à política. E quando eu vim para o governo em 2018, que eu participei da equipe de transição, né? Tá. Eu, Dani, Sampaio. Sim. Né? Da Caixa, né? Da Caixa. Isso. Da transição, eu comecei a ver a forma como o presidente Bolsonaro e aqueles que o cercavam ali mais de perto, tratava, né, a política, né? Tratava a coisa pública. Eu comecei a desfazer a impressão que eu tinha da política. Olha que a gente está falando da informação aqui, do acesso, da escravização. Eu mudei o meu olhar para a política e encaro a política como um avanço civilizatório. A política, ela tem que existir e ela evita que nós tenhamos, assim, por exemplo, o caminho da barbárie, o caminho da guerra, o caminho da ofensa. A política é um avanço nesse sentido. E eu vi pessoas que tratavam a política da mesma forma, pensando no bem comum, no bem-estar social. Eu vejo isso todo dia. Todo dia. É o Rogério Marinho, é João Roma, é Tarcísio, que está aqui. Você não vê os ministros que estão lá hoje, né? O Saxida, o Sampaio, qualquer um, o Juca, que é daqui de São Paulo, você não vê nenhum tipo de conversa que não seja para promoção do bem do povo, né? Da entrega de política, de conversa que a gente tenha um legado, né?
de administração pública para deixar em benefício da nação. Então, quando o presidente fala, não estou aqui por mim, eu posso dizer, né? Ninguém da equipe ali está ali por uma questão pessoal. Benefício próprio. Não tem ministro com cartão corporativo no governo Bolsonaro. Não tem. Agora uma coisa que o Bolsonaro fez, que a gente estava falando agora, não sei se era o Constantino que estava falando, ele deixou muita liderança, né? Sim. Fez nome. Ele fez nome pra caramba, né, o ministro? É esse perfil de ser altruísta, né? Humilde, né? Altruísta, antilitúrgico no processo. Isso incomodou bastante, né? Principalmente aqueles que já estavam acostumados com aquele status quo de Brasília, né? Uhum. Né, de saber o caminho das pedras, saber como é que eu chego, né? Fechar negócio no elevador. Puta, como saía negócio. No mezanino. Pra você chegar até a audiência com o ministro de Estado, uma burocracia sem fim, né? Nessas disfunções. Hoje, como todo mundo, né, tem um perfil técnico, né? De servidores de carreira, ou então muito tempo na gestão pública. Tem essa unidade, Emílio, de valores e propósitos. Uhum. Então, eu preciso conversar com o meu colega, né, para saber que a gente está andando na mesma direção. Sim. Então, é um time que anda... Que conhece, né? Sabe o que está fazendo. Paulo Guedes, um exemplo, né, um pilar desse nosso governo. E aqui eu faço uma afirmação, nunca negou R$1 sequer para ajudar quem mais precisa. Sempre fez de tudo, né, para fazer com que os programas sociais, né, chegassem na mão daqueles que mais precisam. Então, por isso que a gente tem hoje, né, um Auxílio Brasil que tem um mínimo de R$600, enquanto se pagava R$40 e com fila. Porque as outras coisas estão funcionando bem. A gestão ela está funcionando bem. Mas é o contrário do PT, porque o PT fazia o quê? Ele loteava, por exemplo, pegar a Caixa Econômica Federal, ele dava para um partido. Nós ganhamos a eleição. Nós ganhamos a eleição. Queria agora a Simone Tebet lá. Apoia o Bolsonaro, ela vai pegar um ministério de alguma coisa. Ô, querida, já tem vai um lá, lugar pega no a sua time. turma e vai. E aí o cara não tem esse compromisso. Aí é meio nas coxas. Esse aqui é meu, esse aqui é seu, esse aqui é tudo mal feito, entendeu? E isso eu acho que foi o que eu estava falando, uma coisa positiva, foi a gente ter acompanhado aí essa... Grande divisor de águas. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo está vendo. Sabe qual foi a minha conversa com o presidente? Quando eu estava na iminência de assumir o ministério, ele falou assim, olha, palavras dele: nomeie quem você quiser, exonere quem você quiser, faça de tudo para ajudar o povo, até porque eu vou cobrar isso de você mesmo. Ou seja, um presidente da República que pega, né, um técnico, que eu sou um servidor, né, que chegar a ministro de Estado é quase que uma utopia. Você chegar lá no cargo de ministro de Estado e de lhe dar uma carta branca para você fazer aquilo que você acredita como sendo melhor para a entrega daquelas políticas públicas, é algo inimaginável. É algo que precisa desse choque de gestão mesmo para a gente estar andando nesse caminho da prosperidade, nesse caminho que a gente não tem amarras, né, para trilhar. A gente não se sente amarrado para trilhar. A gente não tem medo na administração pública, hoje, com este governo federal, de fazer o que é certo. Então, se tinha alguém ali que estava nomeado e que não ia trabalhar, chama, não veio, exonera. É resultado. Você sabe que todos falam aqui, porque a gente teve agora, principalmente na pandemia, o pessoal do Paulo Guedes, da Caixa, um monte de cara aí. Mickey Mouse. O Mickey Mouse, a Daniela também que veio aqui. E eles falam, o da pesca lá, de lá de Safe, não, o sanfoneiro turismo. O Gilson, gente boa. Lá de Santa Catarina. E ele falou exatamente isso. Ele falou, o Bolsonaro chegou e falou o seguinte, manda embora quem você quiser, contrata quem você quiser, eu vou cobrar de você esse esquema. Isso aí é o cara que tá... E eu acho que essa foi a grande diferença. Agora, a grande diferença ela foi essa. Isso faz a diferença. O povo sente o resultado. Então hoje a gente sai da pandemia, né, o Brasil dando exemplo, né, a economia, né, o Sami está aqui, o especialista pode falar melhor que eu, dando exemplo disso aí, uma economia em crescimento, sustentável, né, tanto do lado ambiental como também de forma inclusiva. Né? Por isso que a gente vê, porque a economia não vai bem, pessoal. Quem primeiro sofre e quem mais sofre é a população em situação de vulnerabilidade social. É o pobre. Não existe isso, de andar a economia para um lado e assistência social por outro. São dois lados da mesma moeda. Tem que andar a quatro mãos, porque senão
tá certo? Aquele primeiro que vai sofrer um impacto é o pessoal de baixa renda. É aquele público que mais precisa. Então, quando você vê um presidente que dá uma autonomia, dá liberdade para você avançar nesse sentido, o povo sente, né, que hoje, com toda a pandemia, com crise hídrica, com tudo que a gente enfrentou, né, e que as pessoas às vezes esquecem. 2019, quando a gente chegou no governo, tinha ônibus incendiados na rua, minha gente. É verdade. O cara ligava pra rua de dentro do presídio e mandava incendiar ônibus. É E a verdade. gente chegou em 2019 assim. Um caos. Um caos, pô. O Rio Grande do Norte, né, os estados do Nordeste, o outro, tava lá. E aí chega, o pessoal com autonomia técnica, fazendo, como é que resolve? Resolve, isola a liderança do crime organizado. O presidente vai, se isso resolve, resolve. O Moro, Isolou, né? O Moro. E liberou. Sim. Chegou, aplicou o plano, isso em todos os setores, né? Você vê agora, colocar um outro técnico lá, o Anderson, conhece, Policial Federal, né? Começou com essa política, né, de redução de criminalidade no país. Taxas hoje, né, menor da série histórica de homicídios. Aí na contramão disso, a Bahia, administrado com outro modelo de gestão de esquerda, né, que hoje está em primeiro lugar em taxa de homicídio. Né? Em último, na educação. Né? Não, onde você Alto vai... desemprego. Onde você vai... Ou seja, onde é administrado pelo pelo Deus, PT é ruim. é horrível. ruim. Mas a mentalidade muda. Você é o Vieira, né? mas Conhecido aí- como Vieira, o O quê? pessoal conhece ele como Vieirinha. Vieirinha? Vieirinha. Tô aqui com o pessoal da Bahia, me mandou mensagem. Vieirinha da Boa, PF, ó, a turma ali, ó. Eu sei, nem brinca. Vieirinha. Ó, eu não, já vi, Vieirinha. eu já vi. Eu já vi lá o... Eu já vejo isso aí, ó. Eu já começo, porque você sabe que nós estamos aqui, ó. O cangote Quer aqui, fazer ó. muita graça aqui, O Vieirinha. cangote aqui não tá brincadeira, não, viu, Vieirinha? Olha lá, ó. Vieirinha vai às Ele não contas. tem sorriso, não, ó. Não tem. Mas eu quero dizer, ô Vieirinha, que é o Você vai- seguinte... vai na brincando. Bahia, no Nordeste, É principalmente... brincadeira, é brincadeira. Pode ir. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Brincadeira, Você viu, acha que a Vieirinha? mentalidade da turma, principalmente do Nordeste, porque no Sudeste a turma entendeu o governo, mas você acha que no Nordeste agora as pessoas estão tendo uma compreensão maior do que está chegando lá? Como resultado. A gente tem certeza disso, né? O povo do Nordeste é um povo, sou de lá, né? Sou filho de pernambucano, sou baiano, então conheço aquela região, né? Conheço todos os estados do Nordeste. Primeiro, o povo trabalhador. Então, o povo, ele quer trabalhar. O que durante muitos anos se fez foi aprisionar, né, o povo, não dando oportunidade. Porque quando você não dá oportunidade, você não faz com que aquela pessoa tenha renda própria. E renda própria é sinônimo de liberdade, Daniel. Claro. Isso é o caminho da libertação do povo. A prosperidade, Então, você saber o que você quer fazer com o teu dinheiro que dá dinheiro, liberdade. 100%. Então, quando você vê, você entrega a transposição. Ah, eu tinha 80%, 75% concluído. Não entregou, irmão. Não entregou. Você tinha que ter entregue. Como a gente chegou lá, entregou. Por quê? A água, o acesso à água, vai possibilitar que tenha a produção agrícola. Investimos em agricultura familiar. Né? Começa ali a ter um ciclo de crescimento. Né? Você vê o oeste da Bahia hoje, é exemplo de produção. Você sabe que vai mudar o Nordeste o eólico. Aquele Eólico, parque ó. eólico. O Brasil Aquilo vai é mudar a o melhor Nordeste. região Pode para energia escrever, ó. eólica do mundo. O Brasil já está entre os principais Não, o eólico... produtores de o eó- energia eólica. Eu tô, Se eu não me eu engano, é acompanho. o oitavo maior. O já do eólico mundo. vai mudar, vai Conheço uma mudar a turma que bagaça. fala isso. Vai Se mudar. prepara aí, você que tá É a ouvindo região Jovem que Pan mais Nordeste. venta no mundo, e a gente está Isso. falando inclusive da Bahia, e que tem maior extensão para isso. Extensão e o vento é constante. Isso. E é vento bom. E a maioria do tempo vento bom. unidirecional. É. Que aí faz com que Se você as for... tenham ali. O grande segredo do eólico é o vento. Ser Se bom. você for para Natal, no Rio Constante, Grande do... né? Isso, Rio Lá. Grande do Norte. Você já viu os coqueiros da Via Costeira. Dá uma- O coqueirinho, ele se curva. Encoxar coqueiro em Vieirinha Natal. conhece. Quem gosta de encoxar Esse coqueiro... aqui, ó. Não. Já foi bom nisso. Rapaz, É uma tradição. Não me Ninguém complementa, acredita, não, isso é né? ciência. É, pô. Vieirinha, presta atenção. Você vai pra Natal, Natal, Via Costeira. Via Costeira, você tá andando aqui, ó. Aqui tá o praia. Atlântico. Aqui tá o Atlântico. Dá uma olhada no coqueiro que tá aqui, ó, na Que Via horas que é Costeira. boa? Se à tarde? Não, não é. Final do Isso aí não é dia. Via Costeira. Isso aí é. Isso não é, não. Não é. O Final do dia. coqueiro, ele se curva, ele fica assim, ó. Ele olha com Quem carinho. gosta de arvorismo, encosta esses coqueiros, tem uma energia que é o Pansexual. vento. Renova. Não, não tem nada de sexual. É o vento. É o pânsexual. É o vento que ele é constante e é um vento propício. É o melhor vento do mundo para fazer eólica que parece que tem esse Em projeto. toda a costa Tô do mentindo, Nordeste. Dá um friozinho. Certíssimo. É. Agora já foi
colocado lá pelo Ministério da Minas e Energia, já a primeira regulamentação para fomento, essa parte de energia eólica, já tem projetos. Realmente o Nordeste, né? Lindo por natureza. Maravilhoso. E tem essas condições ideais aí para energia eólica. Já se fala na produção de hidrogênio verde, uma nova matriz energética. 80% da nossa matriz, né, no Brasil, energética, ela já é de fonte limpa. Sim. É de fonte limpa. Então o Brasil já é exemplo disso. Sim. Então nós estamos vendo aí o que está acontecendo com a Europa, principalmente. Uma guerra que abalou as estruturas, né, da matriz energética na Europa, por um lado. A Europa falou, estão queimando lenha. Não é mais nem carvão, é lenha. E tá faltando luz lá outro lado, também. segurança alimentar. É isso aí. Ministro, queria agradecer muito a sua presença. O papo foi muito bom, espero que você volte aí para trazer aqui informações, vocês manjam muito. Eu vou passar as redes sociais do ministro. O Instagram dele é Ronaldo V. Bento, que é o nosso ministro, e o Twitter R. Vieira Bento. Muito obrigado, cara. Valeu, Vitor. Obrigado, Jovem Pan. Obrigado, Pânico. Obrigado, estamos juntos aí, construindo um Brasil sempre melhor. É isso aí. Forte abraço. E parabéns pelo seu trabalho. Dá um abraço aí em toda a parte técnica, a equipe técnica do Bolsonaro aí, que vocês fizeram direitinho o negócio.